Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Fala, fiel. Acabou agorinha há pouco, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Fortaleza também 1. Resultado que não é o melhor possível. Baseado no histórico fora de casa do Corinthians, acaba sendo pior ainda. Já adianto aqui, tá, rapaziada, que eu acho que não tem nada perdido ainda. A gente tem sérias reclamações desse jogo, mas eu acho que tá 50-50 esse confronto, tá? Não sei porque eu tô com um pressentimento positivo de que a gente pode conquistar a classificação lá no Ceará. Enfim, rapaziada, a fiel torcida fez uma grande festa, uma linda festa na Neoquímica Arena. Infelizmente não pude comparecer no jogo hoje, mas recepção pro ônibus do Corinthians, Zona Leste, a Radial Leste ali tomada, mosaico na arena, mais de 40 mil pessoas, a Neoquímica Arena abarrotada, né, bandeirinhas e tal, faixas, lindo, lindo. A Fiel, né, fez uma festa muito bonita para um elenco e para um time que talvez não mereça tanto, né? A forma como foi se arrastando essa Copa Sul-Americana, com um gosto de tipo, é o que sobrou. A torcida do Corinthians teve que fazer um a mais ali, né? Mesmo você vendo que talvez não fosse o timing perfeito, né, para um time que esteja merecendo algo do tipo, né, cara? Então, acho que vai aqui todos os parabéns possíveis, né, para a torcida do Corinthians, que nunca decepciona, né? Tá sempre lá em todos os momentos, nos bons, nos ruins, nos péssimos, né? Enfim, e nunca desacredita desse time, né, cara? É o lema da torcida do Corinthians, né? Enfim, carregar esse time nas costas, né? Então, enfim, rapaziada. E depois dessa festa interessante, né, que a Fiel fez, incrível, a primeira paulada que o torcedor do Corinthians recebe, né, de notícia, né? O Matias Rojas foi cortado antes da partida, não ficou nem no banco, né? E segundo notícias aí, né, que foi vinculado ali pelos repórteres, ele sentiu alguma coisa ontem, né, no último treino, mas o Corinthians acabou não divulgando, né, essa informação. E aí o Luxemburgo entrou com o Juliano no lugar dele, né? Aparentemente teve pouco tempo para treinar, foi mais na conversa, né? E aí ficou um mistério, né? Como é que o Corinthians do Luxemburgo ia jogar? Desde que saiu o Roger Guedes, o Corinthians parou totalmente de jogar no 4-4-2, né? E aí a gente ia ver como o Corinthians ia se portar nessa noite. O Luxemburgo foi com o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, a dupla de zagueiros Gil e Lucas Veríssimo, na lateral esquerda o Fábio Santos, de primeiro homem o Moscardo, né? E aí ficou um 4-1-4-1. E aí ficou um mistério, tá? Porque em tese, na ponta direita ficou o Juliano, pelo meio campo direito o Maicon, pelo meio campo esquerdo o Renato, e na ponta esquerda o Wesley, né? E no comando do ataque o Yuri Alberto. Só que conforme a gente vai falando aqui sobre a análise da partida, não ficou bem assim a distribuição do jogo o tempo todo, né? Muitas das vezes, inclusive ficou a maior parte do tempo, o Maicon trocou com o Juliano, né? O Maicon virou meio que um meia-direita, né? Pra fazer ali o lado direito, e o Juliano foi mais pelo centro, né? Isso no primeiro tempo, eu acredito até que funciona. Embora o primeiro e o segundo tempo não tenham sido bons do Corinthians, daí talvez o primeiro tempo tenha sido bem ruim. No primeiro tempo ainda você teve algumas coisas que aconteceram um pouco mais naturalmente, eu diria, tá ligado? Com essa troca de posição do Maicon com o Juliano. Mas enfim, vamos chegar nisso ainda, né? O Corinthians começou bem pior em relação ao Fortaleza, né? O Fortaleza começou com a marcação bem encaixada em relação ao Corinthians. O Corinthians, pela característica de jogo, né? Pelo jeito que se propõe, por também, além da característica, ser um time que não apresenta melhorias, né, táticas conforme as últimas partidas do time, o Corinthians, ele sofre bastante, né? O Fortaleza é uma equipe forte fisicamente, uma equipe bem treinada, e quando aperta a marcação, o Corinthians tende realmente a sofrer, tá ligado? Porque o Corinthians não consegue fazer isso com os seus adversários. O Fortaleza nem chegou a criar grandes chances, mas estava perigoso, né? Rondando a área do Cássio, né? Cruzamentos, enfim, conseguindo fazer jogadas de linha de fundo, e o Corinthians não estava conseguindo manter a posse de bola nem por 2, 3 toques, né? Logo era desarmado no meio campo. Principalmente até encontrar
o melhor posicionamento ali pelo lado direito do Corinthians, né? Tanto o Juliano quanto o Maicon sofreram bastante ali com o ponta deles, né? Acho que era o Guilherme, enfim, que estava em cima do Fagner ali, e eles acabaram também não tendo muita participação no campo de ataque por um longo período, né? Tanto o Juliano quanto o Maicon, né? O Corinthians chegou em chances mínimas ali, né? Teve uma troca de passe do Juliano com o Fagner, que o Juliano finalizou, o goleiro do Fortaleza agarrou com tranquilidade. Teve uma troca de passe ali do Renato com o Wesley, que o Wesley fez uma jogada individual, bateu, o goleiro do Fortaleza pegou. E aí, logo depois disso, o Fortaleza fez um gol de bola parada, de escanteio, a lá Palmeiras em cima do Corinthians, né? O Marinho cobrou no primeiro pau. Todo o sistema defensivo do Corinthians vacilou, Gil, Fábio, enfim, toda a zaga. E o cara cabeceou raspando, né? No cucuruco. O Cássio não conseguiu pegar ali. Foi uma bola rápida e forte. Ele ainda consegue espalmar, mas espalmar para dentro do gol. E aí o Fortaleza faz 1-0, né? O juiz ainda marcou falta no lance, marcou empurrão. E aí no VAR foi visto que não teve nada, não teve absolutamente nada, né? E aí o Fortaleza saiu na frente. O Fortaleza foi para trás e permitiu que o Corinthians, aos poucos, né? Bem aos poucos, né? Fosse melhorando o seu jogo, né? Eu acho que esse foi o pecado do Fortaleza, cara. O Fortaleza estava bem na partida. Se ele se mantesse exatamente como estava após o primeiro gol, acho que o Fortaleza poderia ter tido mais chances após, né? Porque o Corinthians, ele sempre melhora quando tem a posse de bola devido à característica de jogo desse time, né? Que eu não gosto, mas é assim que o Corinthians joga, né? E além de não estar bem treinado, né? Enfim, aos poucos o Corinthians foi conseguindo encaixar mais o Renato Augusto no jogo, né? Ele foi aparecendo mais pelo lado esquerdo. Enfim, o Maicon acabou sendo fixado ali pelo lado direito. O Juliano começou a trocar bola com o Renato, com o próprio Maicon, com o próprio Fagner, né, cara? E assim o Corinthians foi melhorando um pouquinho, né? O gol do Corinthians sai após uma sequência de divididas, né? O Fagner faz uma boa jogada no meio do campo, passa um chapéu no maluco do Fortaleza. O juizão dá a falta, né? A bola sobe no Renato. O Renato vai lá, mete um bolão, o Yuri Alberto faz o movimento certinho, domina e bate cruzado. Um belo gol do Yuri Alberto, um gol difícil, um gol de centroavante, um gol que ele estava precisando fazer, né? Um gol que ele não estraga a jogada toda. E aí o Corinthians empata o jogo, né? Isso aí já na casa dos 30 e pouco, eu acho. Enfim, até o gol do Fortaleza ser analisado lá demorou pra caramba, demorou tipo uns 5 minutos, 6, né? O juiz acabou dando só mais 4 de acréscimo. E o Corinthians teve até um final de primeiro tempo interessante, né? Teve mais uma jogada que o Renato encosta pelo lado direito, faz o cruzamento, né? O Wesley cabeceia, o goleiro do Fortaleza fez uma boa defesa. Foi talvez ali depois do gol do Corinthians, né? Foi o melhor momento do Corinthians na partida, né? Porque tirando os gols e essa trabalhada aí que o goleiro do Fortaleza deu no finalzinho da primeira etapa, o Corinthians não conseguia... O Corinthians e o Fortaleza não teve grandes chances, né? Que fez o Cássio trabalhar. Mas enfim, o Corinthians foi pro segundo tempo, né? Virou o primeiro tempo com 1-1 contra a equipe do Fortaleza, né? E a gente esperava que o Corinthians poderia melhorar um pouco mais de produção para a segunda etapa, né? Mas não. O Corinthians voltou igual começou o primeiro tempo, né? O Fortaleza mais em cima. O Marinho logo se machuca entre o Pikachu. Pikachu tem 2 ótimos chutes, né? Que faz um passa pertinho do travessão e o outro, o Cássio, faz uma boa defesa. Enfim, né? O Fortaleza começou mais em cima do Corinthians, assim como tinha iniciado no primeiro tempo. O Corinthians não conseguindo rodar a bola, errando muitos passes no meio do campo, né? Eu até entendo que não era totalmente inútil, igual na transmissão foi falado, né? A troca de passes do Corinthians de fato estava lenta, mas o que mais me incomodou foi os erros de passe ali quando estava chegando na grande área, né? Principalmente quando o Fagner subia. Mas enfim, o Wesley acabou saindo, né? Aos 10 entrou o Romero. Eu não tiraria o Wesley, né? Porque o Fortaleza deu uma pressionadinha no começo do segundo tempo, mas ele logo voltou para trás, né? E aí eu acho que você tem um cara mais velocista como o Wesley, eu entendo que seja mais negócio do que botar o Romero, né? O Romero, embora tenha características de velocidade, ele não é um jogador rápido, né? E também não entrou muito bem no jogo. Depois ainda o Luxemburgo saca o Moscardo, entra o Gustavo Silva, né? Fixa o Maicon de primeiro volante, faz o meio campo ali com o Juliano e Renato, Romero na esquerda, Gustavo Silva na direita, e no comando do ataque o Yuri Alberto, né? Cara, eu tô passando a mão aqui que tá um calor desgraçado, viu? Enfim, o Corinthians, o máximo que teve um contra-ataque que o Cássio ligou,
depois de um escanteio lá que o Tinga meteu uma bicicleta e o Cássio encaixou bem. E aí o Yuri Alberto partiu no contra-ataque, mas ele decidiu resolver sozinho, bateu para fora. Ele poderia ter combinado a melhor jogada com o Romero. E teve uma jogada pela direita do Fagner com o Gustavo Silva, que ele cruza e a bola passa raspando a testa do Yuri. Poderia ter sido uma boa chance pro Corinthians, né? Enfim, segundo tempo muito ruim, tá? Não aconteceu basicamente nada. O Fortaleza segurou bastante o jogo, fez o jogo dele, né? Controlou bem o Corinthians, o Fortaleza. Eu só tenho uma reclamação da arbitragem, que não foi boa em geral, né? Depois lá do lance do Fortaleza, o árbitro do jogo acabou se embananando, invertendo algumas faltas, às vezes não dava algumas faltas para os dois times, né? Inverteu alguns lances. Eu achei que o lateral esquerdo do Fortaleza deveria ter sido expulso. Tem um contra-ataque que o Corinthians liga, que o Gustavo Silva vai pro meio, é uma entrada forte do jogador do Fortaleza, a bola acaba chegando no outro lado com o Renato Augusto, acho que ele finaliza para fora, se eu não me engano, e o Bruno Pacheco não recebe cartão amarelo. Uma jogada uns 10 minutos depois, ele faz uma falta dura no Gustavo Silva e aí sim toma o cartão. Eu acho que ele poderia ter sido o segundo cartão amarelo. Eu fiquei um pouco incomodado com a transmissão do SBT, né? Reclamaram muito de pênalti lá no lance do Marinho, que ele claramente se joga, né? Ele mete o piscineiro ali em cima do Fábio Santos no primeiro tempo, falou que foi pênalti pro Fortaleza, não foi, cara. Ele já tá no ar já, quando o Fábio Santos dá o carrinho, ele se joga em cima do Fábio, foi claro ali, até empina a bunda pra se jogar, lance ridículo do Marinho, né? E eles não tiveram atenção nesse lance aí, que eu achei que o Bruno Pacheco deveria ter sido expulso, né? Em geral a transmissão do SBT foi muito ruim, né? O Cláudio Machado troca muita ideia na transmissão, puta que pariu, mano, transmissão horrível, eu fiquei até com raiva ali, eu queria desligar, mas como na TV aberta o jogo passa mais rápido do que se você for ligar no streaming, por exemplo, como tava passando no Star Plus, né? Eu preferi não correr riscos, né? Receber spoilers aqui da comunidade aqui ao redor, né, da minha casa, que às vezes quando você tá vendo o jogo via internet, o gol sai mais rápido pra quem tá vendo na TV aberta, né? Mas enfim, o Luxemburgo acabou morrendo com 2 substituições. Eu não sei se faria muita diferença, tá, cara? Essas substituições, que ele morreu, tinha um Cantígio, achou o Cantígio no banco, né? O Pedro, o Biro, não sei se faria muita diferença. O que eu acho que o Luxemburgo errou foi o seguinte, eu não achei que... Vou começar pela análise do Luxemburgo, tá? Depois ir pros atletas. Eu não achei que o Maicon e o Juliano foi de todo mal pela direita, tá? Foi uma partida bastante abnegada dos dois, os dois correram bastante, principalmente na marcação ali, tiveram que fazer uma força-tarefa e tiveram que dividir a armação com o Renato, que estava fortemente marcado no primeiro tempo, né? Só que o que acontece? Você acaba perdendo algumas opções de inteligência, né, para o segundo tempo. Por que eu digo isso? De repente, cara, como você pode ver que o time faltou perna no segundo tempo ali, principalmente no meio campo, você precisaria um pouco mais de criatividade. Pô, não ia entrar o Juan Oliveira para mudar o jogo, né? E nem o Fausto Vera. Acho que o Moscardo e o Maicon já faz bem ali a do Fausto no atual momento, né? Então o que acontece? Se o Luxemburgo de vez, quando o Rojas não estava disponível, se ele entra, por exemplo, com o Gustavo Silva para iniciar o jogo, de um ponta de cada lado, ou o próprio Pedro, sei lá, pro segundo tempo, de repente você poderia ter uma carta na manga como o Juliano, né? Que eu tenho uma série de divergências quanto às escalações do Juliano, mas hoje, como o Corinthians até teve um pouco de espaço em alguns momentos, né? Talvez ele fosse mais interessante no segundo tempo, né? E aí você trocou todo mundo ali, tipo, você tinha todos os seus meio-campistas mais criativos, né? O Renato, o Juliano, o Maicon, todos de uma vez só, fazendo papéis que não eram deles ali, principalmente o Maicon e o Juliano, né, cara? Então, eu acho que o Luxemburgo, ele errou na ordem da escalação ali, não necessariamente a escalação tá errada, tá ligado? Enfim, mas enfim, eu vi que a galera tá puta aí que ele morreu com as substituições, eu não sei se esse foi o problema. Talvez pelo calor, né? Falaram que tava muito quente em Itaquera hoje, né? Mas eu não sei se esse foi exatamente o problema. Eu achei que foi essa troca, né? E o Fortaleza acabou matando rápido o Corinthians, né? São problemas corriqueiros do Corinthians, né, rapaziada? O Corinthians tem um problema no meio campo, na questão da marcação. O Corinthians tem um problema de elenco também, para mudar o jogo. Enfim, foi um retrato muito assim das partidas do Corinthians no ano 2023, né? Além de ter enfraquecido bastante na janela de meio do ano o Corinthians, né, cara? Mas enfim, o Corinthians não jogou bem essa partida de Itaquera. Acho que a torcida esperava muito mais, pelo menos uma vitória hoje.
por toda a movimentação que a Fiel fez e tudo mais, né? Enfim, mas como eu disse, não tem nada perdido. O Corinthians vai com força total para jogar no Castelão terça-feira que vem, né? O time visivelmente sentiu ali a parte física, mas é que tá. Eu não sei se eu substituiria alguém ali. Pensando agora, sei lá, talvez o Juliano cansado para entrar aqui, mas quem entraria? O Pedro? Como meia, talvez? Não sei, mano. O Fausto Vera, não sei se ia agregar também. Como eu disse, o Juliano e o Michael não fizeram uma partida tão ruim assim. Fizeram uma boa partida pelo nível deles no contemporâneo, né? Enfim, o Cássio. Pô, o Cássio tomou uma traulitada ali no primeiro gol, né? Não teve culpa, né? Foi a queima-roupa, ele quase pega ainda. E ele foi muito bem nos chutes de fora da área e cruzamentos do Fortaleza, né? Muita confiança. O Cássio, a maioria das vezes, ele encaixa as bolas, né? Eu gostei da partida do Cássio. O Fagner. Cara, o Fagner, eu gostei da partida do Fagner. Ele teve dificuldade com umas bolas nas costas, mas era principalmente por quem estava no lado direito para ajudar ele, né? O Juliano e o próprio Maicon não jogam de lado de campo na maior parte do tempo, né? Enfim, e no segundo tempo, as jogadas com mais prospecção, né, para darem certo, né, era com o Fagner pelo lado direito, mas faltou um pouco de colaboração dos jogadores ali. O próprio Moscardo errou algumas bolas que não era para errar, o próprio Maicon, o próprio Gustavo Silva. Sempre que o Fagner vinha ali para combinar alguma jogada, alguém errava e acabava com o lado dele ali, aí ele teve que voltar. Depois que a galera errou umas 2, 3 vezes, ele parou de subir, porque senão ele não ia aguentar para voltar, né? E aí o Corinthians perdeu, além do lado esquerdo, né, que matou quando o Luxemburgo colocou o Romero no lugar do Wesley, e o Renato ficou sem parceria ali para dar uma profundidade, também matou o lado direito, que o Fagner não conseguiu mais subir. Talvez uma alternativa fosse o Renato encostar pelo lado direito no Fagner, né? Não sei. O Gil. Cara, assim como toda a zaga do Corinthians falhou no primeiro gol do Fortaleza, né? Mas fez ótimas antecipações, esteve ligado, né? Na maior parte do tempo. O meio-campo do Corinthians sempre muito desprotegido, né? A zaga defensiva, a zaga do Corinthians, ela é sempre muito alvejada, né? Sempre tem um mano a mano ali com o Lucas Veríssimo ou com o Gil ou com outro zagueiro que jogar, né? Enfim. O Lucas Veríssimo também achou uma partida parecida com a do Gil, fez ótimas antecipações, falhou no primeiro gol ali também. Falha do sistema defensivo do Corinthians, né, cara? Fábio Santos não sofreu tanto hoje, tá? Enquanto o Marinho subiu algumas vezes, mas o Marinho também não subiu muito, né? Deu um trabalho ali, mas ele foi bem até. Eu acho que o Corinthians, ele faltou... Como é que eu posso dizer? Faltou o que sempre falta, né? O time mais coeso, mais junto, né? O Fábio pouco agrega na parte ofensiva do Corinthians, né? E hoje, defensivamente, até que ele foi ok. Nem foi tão mal assim como geralmente ele vai, né? Então, e o Moscardo, ele fez algumas transições rápidas ali, principalmente no primeiro tempo, né? Tomada de decisão rápida, virava rapidamente o corpo. Ele estava acertando bastante ali na metade do campo ali, né? Quando ele recebia a bola do lateral para acelerar a jogada. Mas ele acabou vacilando bastante ali quando tava chegando mais próximo da área, né? Para fazer a combinação com o Fagner, ou entregar uma bola um pouco mais redondinha pro Renato. Não foi uma partida muito boa do Moscardo, embora ele tenha ali um mínimo bastante agradável, né? O meio campo ali, o Maicon fez um bico ali de ponta direita, né, cara? Se esforçou bastante, correu bastante, fez o máximo que pôde, principalmente no primeiro tempo. É claro, ficou visível no segundo tempo que ele cansou, mas foi uma partida bastante digna do Maicon. Só não foi boa, mas foi digna. Achei que o time pelo menos correu. O Juliano, a mesma coisa, foi bastante participativo até em relação ao que ele realmente produz. Foi uma partida até um pouco acima do que ele vem apresentando no Corinthians, né? A partida do Juliano. Como eu disse, achei que ele e o Maicon se sacrificaram numa posição ali que não é a deles, né? O Renato Augusto precisa de muito pouco, né, pra poder decidir a partida. Deu um bolão pro Yuri Alberto. Faltou entrar mais a bola nele ali, né, no Renato, pra ele poder fazer jogadas pra gente, né, cara? Não foi uma das melhores partidas do Renato Augusto, mas acredito que todo o ambiente ali do time, todo o sistema do time prejudicou ele, né, cara? Enfim, a galera que poderia ajudar ele na armação ali teve que fazer outras paradas, né, durante o jogo, outras atribuições, né, cara? Já foi meio campo. Wesley. Cara, o Wesley é o jogador mais incisivo do grupo do Corinthians, né, em questão de dribles. Ele erra, ele é muito novo, é claro que vai errar. Eu acho que o Luxemburgo às vezes perde muito rápido a paciência com ele durante o jogo pra sacar. E pode estar ruim com ele, mas dificilmente melhora sem o Wesley, né? Em questão técnica ali pro jogo, né? Enfim, eu não teria sacado ele
para a entrada do Romero, pelo menos não naquele período. Tentaria mais um pouquinho ali fazer uma combinação com o Renato, né? O Yuri Alberto fez o gol, um belo gol, diga-se de passagem. O Yuri Alberto lutou muito, brigou muito, muito atento nos contra-ataques, né? Mas também foi outro que sofreu com a falta de bola chegando nele, né? Hoje ele cumpriu bem as funções dele como centroavante, ele sofreu faltas, né, do Tite, ali, o zagueiro do Fortaleza. Enfim, não fudeu com as jogadas como geralmente ele faz e ainda fez o gol. Bom jogo do Yuri Alberto. Os caras que entraram, o Romero não foi muito bem, né? Não conseguiu dar sequência em quase nenhuma jogada, devagar ali pro que o Luxemburgo acho que queria. Não colaborou muito pro jogo do Corinthians, não. Idem do Gustavo Silva, né? O Gustavo Silva não voltou legal da lesão. Ele ainda teve participação num lance bastante perigoso ali com o Yuri Alberto, que quase cabeceia, mas muito pouco ali, né? Não tomou as melhores decisões ali quando o Fagner passava, né? Enfim, que foi um outro erro que eu apontei, né, rapaziada? Rapaziada, acho que é isso do jogo do Corinthians, né? Eu acho que a maioria da torcida do Corinthians está frustrada com esse empate. O Corinthians, eu acho que a gente imaginava que poderia mais, né? Pelo tamanho da camisa, enfim, pela decisão que a gente chegou. Mas a gente não tá eliminado ainda não, tá? Inclusive, eu acho que a gente tem grandes chances de ir pra Fortaleza e conseguir essa classificação. Pode ser com uma vitória magra lá, pode ser com outro empate indo pros pênaltis. Dessa vez, Luxemburgo, ir pros pênaltis é uma boa situação, porque o jogo tá empatado. Não o que você disse em questão lá do Estudiantes, quando você vai pro segundo jogo com vantagem e você considera os pênaltis, né? Como se fosse algo plausível. Aí não, né, cara? Mas nessa situação de agora, sim. Então vamos ver também. A torcida do Fortaleza promete também uma grande festa. Vamos ver como a equipe do Fortaleza se porta numa decisão, né? Eles não estão tão acostumados assim a cenários tão grandiosos como para eles né? Essa semifinal de Copa Sul-Americana. Mas é isso, rapaziada. O Corinthians volta a entrar em campo contra o São Paulo no domingo, né? Não, no sábado, no Morumbi. É muito provável que o Corinthians vá com uma escalação alternativa para pegar o São Paulo com foco total no Fortaleza, no Castelão. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!